A paisagem sonora de uma cidade, por exemplo, ela pode ter várias fontes de ruído diferentes. Estamos ouvindo coisas o tempo todo. Que a música muda o nosso cérebro, efetivamente. Ruídos do ambiente são vilões silenciosos. Essa capacidade de reflexão, eu acho que ela é necessária para o cidadão mesmo. Meu nome é Eduardo Assad Saum. Eu trabalho com música desde que eu me conheço por gente. Acredito que desde os 6, 7 anos, quando eu comecei a fazer aula de piano. Oi, eu sou a Emily Zanon de Andrade, tenho 28 anos e sou psicóloga. Fiz música na Universidade Estadual de Londrina e também fiz jornalismo. E assim que eu terminei, eu fui fazer o meu mestrado em São Paulo, em música mesmo. Tenho 2 especializações, uma em análise de comportamento aplicada e outra em FAP. Sempre tive essa curiosidade de saber como funciona cada instrumento. Hoje eu me divido nessas 2 áreas, né? Eu sou coordenadora de uma clínica especializada nisso em Aba, no período da manhã, e no período da tarde eu atendo, eu sou psicoterapeuta. Música para mim é uma coisa só. E a partir disso foi para onde foi a minha pesquisa, né? Adentrar nesse aspecto musical do porquê que a música faz tanta diferença na vida das pessoas. Por que ela é tão importante para o mundo? E aí aquela correria maluca, né? Eu fui convidado para fazer parte da direção do Festival Internacional de Música de Londrina e tendo 150 shows por ano, fazendo doutorado morando em São Paulo. Totalmente loucura. Não aconselho. A minha abordagem dentro da psicologia é a análise do comportamento, né? E a gente estuda muito o comportamento humano. Eu acabei, caindo nessa área que se chama cognição musical. O que é isso? É como funciona o nosso cérebro perante a música. Se, por exemplo, a gente escuta uma obra de Beethoven, se alguém que toca escutar, vai ser diferente para a pessoa que não toca? Ou seja, se sim, significa que alguma alteração naquele cérebro existe. E é aí que entra o legal da história. Que a música muda o nosso cérebro efetivamente. Seja estruturalmente ou funcionalmente. Alguns dos estudos apontam para mudanças específicas de treinamento, né? Se você estuda música durante bastante tempo e em determinada janela de aprendizagem. Então, mudanças que vão desde o próprio córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, até a parte do processamento de emoções relacionadas à música, que é aí a parte que a gente chama de subcortical, que fica lá por baixo do córtex do cérebro, que chama sistema límbico. E tudo isso pode mudar. E é por isso que a música está sendo a menina dos olhos para o atual momento da neurociência, que é quando eles estudam a música para entender os diferentes efeitos e os diferentes processamentos dentro do cérebro. Isso é fascinante, eu acho isso fantástico. Estamos ouvindo coisas o tempo todo. Então, todos os estímulos que estão à nossa volta, a gente vai responder, vai interagir com eles de uma certa maneira. E se a gente pensar, a gente está ouvindo ou não alguma coisa o tempo todo. O ambiente, acho que tem 100% de impacto no nosso comportamento, em como a gente se sente, em como a gente interage com o outro, assim. A diferença entre som e ruído é o que nós, como ouvintes, interpretamos como ruído. Todo ruído é um som, querendo ou não. E esse ruído, ele pode fazer parte de um som e ser um som muito aprazível, muito bonito, inclusive. A distorção é um ruído. Mas existem certos tipos de ruído que não tem a característica do som que a gente gostaria de ter, que são sons que atrapalham, com frequências ímpares, com frequências que, entre aspas, não são combinativas entre si. Então, a paisagem sonora de uma cidade, por exemplo, ela pode ter várias fontes de ruídos diferentes. E a gente pode considerar aquilo como ruído.
A gente pode considerar uma buzina como ruído, mas dependendo da música, aquela buzina pode ser um som. Então depende muito da nossa interpretação e da onde esse ruído está. Quando a gente fala de ruídos em excesso, principalmente, que é o que acaba sendo meio que o nosso dia a dia nas grandes cidades. Quando a gente leva um susto, dá aquela coisa, né? A gente sente fisiologicamente coisas no nosso corpo. Nem sempre a gente leva um susto no nosso dia a dia, mas os ruídos constantes, buzina, tudo que é crônico, que a gente fica exposto muito tempo, na maioria das vezes, o nosso cérebro, ele meio que interpreta aquilo como um perigo. Ele fica super estimulado. E aí, quando lá atrás, nossos antepassados, bem passados, quando a gente fala de história evolutiva, quando o cérebro entrava em estado de alerta, era porque precisava correr, precisava se defender de alguma coisa, né? Hoje a gente não precisa se defender de predadores o tempo todo, mas alguns estímulos no nosso dia a dia provocam essa mesma reação. Então, ruídos em excesso, eles podem causar isso. E aí, o que acontece? Uma cascata de neurotransmissores, de hormônios, principalmente de estresse. E o que acontece hoje é que, com o advento de indústria, carro, caminhão, essa vida maluca, metrô, muita gente, uma densidade populacional gigantesca em um pequeno espaço, isso mudou completamente a paisagem sonora. E eu não estou falando de, assim, tantos anos atrás, não. Pode colocar aí 300 anos atrás. É pouco perante a sociedade. Mas a gente tinha charretes, as cidades tinham pouquíssimas pessoas, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha indústria. Os moinhos ali, e quando você tinha algum tipo de apresentação musical, ia todo mundo em determinado lugar, ou na casa de alguém, ou num palácio específico, ou numa sala de concerto. Principalmente falando de questões neurobiológicas, essa descarga mesmo de neurotransmissores, principalmente cortisol. Bem comum a gente ouvir essa palavra. Cortisol, adrenalina. Então, isso causa essa sensação de irritabilidade, de ficar ansioso, ficar estressado, falta de concentração. Então, muito da nossa biologia influencia nisso. E pensar que muitas vezes a gente está todos os dias, a gente entra num processo de estresse crônico. E aí influencia como a gente vai se relacionar com outras pessoas, porque se eu tô irritado, se eu tô estressado, eu não vou me relacionar, né? Eu não vou ter uma boa relação com ninguém à minha volta. E aí é onde a gente começa a ver processos de depressão, porque daí eu me sinto mal, transtorno do pânico, a gente escuta bastante falar, e até chegar num burnout. Pensa, se é uma pessoa que está constantemente exposta a esse processo, vivendo isso todos os dias, e aos poucos ou não, o corpo vai sofrendo as consequências disso e, como consequência desse processo todo, a saúde mental é impactada. Eu considero que é uma cadeia de acontecimentos, inclusive que está afetando a nossa geração diretamente, que traz problemas como ansiedade, como depressão, como próprio TDAH, que existem predisposições genéticas, é claro, mas existem condições fenotípicas do ambiente que podem ajudar isso e podem acabar com uma vida por causa desses estímulos. O que são esses estímulos? Por simplesmente viver em um ambiente completamente barulhento, um ambiente onde você não consegue ter determinado tipo de paz sonora, né? Que você não consegue escutar a música que você quer, você está sempre escutando algum tipo de ruído, você não consegue ter essa paz inerente ao que o ser humano precisa, o silêncio, né? Tem uma área ali da nossa vida, do nosso cotidiano, que é bastante impactado pelos estímulos do dia a dia, que é o sono, né? A gente sempre fala de estudar, de exercer as nossas atividades, né? Se eu tô num ambiente muito barulhento ou com muito ruído ali, eu provavelmente vou estar nesse estado mais de alerta. Se eu tô no estado de alerta, que a gente chama de que o nosso sistema nervoso autônomo simpático está ativado. Então eu não vou estar concentrado, porque se eu preciso fugir, uma resposta de fuga, ao contrário de uma resposta de concentração, de conseguir focar para desenvolver algum trabalho que você vai desenvolver. Até então, a diferença entre som e ruído é única e exclusivamente por parte do ouvinte, que vai interpretar aquilo como ruído ou pode enxergar aquilo de uma outra forma, como propriamente um som belo, um som bonito. E isso vai realmente do ouvinte, mas quando a gente parte para o lado da poluição sonora,
Isso significa uma intensificação desse tipo de ruído de acordo com a paisagem sonora da qual a gente vive. Ou seja, vários tipos de estímulos diferentes, ruidosos, e dependendo da intensidade, que é um dos parâmetros do som, dependendo do timbre, que é outro tipo de parâmetro do som, a gente chama de cor do som, né? O que difere o som de um violino do som de uma voz, o som de um piano do som de um trompete, né? Esse é o timbre. Então, dependendo, você pode ter um timbre de buzina, um timbre de freada, um timbre de indústria, todos eles numa intensidade que pode atrapalhar totalmente a sua capacidade de foco, a sua capacidade de concentração. A poluição sonora é uma coisa seríssima, inclusive é utilizada como método de tortura. Você ficar exposto muito tempo em um som que não lhe é agradável pode ser torturante. Para pessoas em geral, né, a maioria da população, é melhor que seja um ambiente mais silencioso, porque se eu não tenho muitos estímulos concorrentes, eu provavelmente vou conseguir focar na tarefa que eu vou precisar realizar. E aí, todo esse processo que a gente, sei lá, durante o dia, né, de estresse, tá ali, ruídos e barulhos, e não só ruídos, porque isso também é um conceito bem abstrato, que é ruído para mim, tirando, né, uma obra, uma buzina e tudo mais, pode não ser ruído para você. Então pode ser que para mim, escutar música seja algo benéfico enquanto eu tô fazendo uma atividade, mas, sei lá, para você pode ser que não. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, falando de ruídos em excesso, fora o que tá na nossa história de vida, eu aprendi a fazer assim, dados de pesquisa nos mostram que sim, um ambiente silencioso, que tenha menos estímulos concorrentes, é melhor. Inclusive, tem algumas pesquisas mais recentes que mostram que esse barulho constante, estimulação constante do cérebro pode resultar em alterações morfológicas, em alterações de estruturas cerebrais mesmo. Então, é bastante importante fazer um planejamento ali do local, né? Então, mudou muito e, teoricamente, o nosso cérebro não está habituado a isso. Eu sou do tipo de pessoa que se incomoda muito com essa exposição exacerbada a ruídos. Eu sou músico, mas sou um assíduo apreciador do silêncio. E eu acho que o silêncio é essencial para a vida de todo mundo. Para mim, silêncio é música, né? O mais próximo que a gente consegue chegar do silêncio, né? Porque não existe o silêncio absoluto. Agora, o interessante é justamente que, em meio a esse caos sonoro que a gente vive, ainda existem diversos tipos de estímulos que estão fora, como, por exemplo, celular, vídeos, estímulos sonoros, estímulos visuais também. E essa confluência de poluição audiovisual pode fazer com que você perca completamente a sua capacidade de foco, a sua capacidade de concentração, a sua capacidade de retenção de conteúdo, a sua paciência, que são elementos que você precisa para fazer qualquer atividade na sua vida, para você engrandecer no sentido de ser, no sentido de conseguir ler um livro. Você não consegue ler um livro se você tiver muito barulho, se você tiver o tempo todo alguém falando com você, você não consegue, porque o nosso cérebro é feito para conseguir uma coisa por vez. A nossa capacidade de foco, ela não é a capacidade de focar em algo. Ela é a capacidade de desfocar o que tem em volta. Se a gente não consegue desfocar estímulo sonoro daqui, dali, o tempo todo, a gente não vai conseguir se concentrar em nada. Na psicologia tem um fenômeno que a gente chama de habituação. É uma lei do comportamento. Então, se eu tô aqui, tem um relógio, tic-tac, 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 se eu entro na sala, eu vou reparar. Deu um tempinho, eu não vou mais estar prestando atenção no relógio, porque eu me habituei. Ruídos do ambiente são vilões silenciosos, porque a gente vai se habituando. E às vezes a gente nem percebe o efeito que eles continuam a ter sobre nós. As pessoas que vivem em São Paulo, as pessoas que vivem ali em Londrina, no centro, o tempo todo, que estão expostas a esse barulho, às vezes ela chega no final do dia, ela tá irritada, ela tá cansada, ela tá sentindo sobrecarregada sensorialmente, a cabeça cheia, e às vezes ela não se dá conta do porquê. Porque ela se habituou, é o dia a dia dela, mas não quer dizer que isso não continue causando os efeitos que ele causa, porque o estímulo ainda tá ali. Então, de noite você está sempre ouvindo alguma música estimulante. De manhã você já acorda com um despertador. A sua janela já não consegue
vedar o som da rua, que passa moto, passa carro, e aí você vai pra rua, trabalha o dia inteiro ouvindo, chega em casa, ainda, né, conversa alto, vai pro bar, tem mais gente conversando. Isso é um estímulo que nós não somos feitos para filtrar tanto, entende? Isso pode afetar diretamente a nossa capacidade cognitiva, diretamente, e tem afetado. Vários estudos apontam justamente para isso, que o excesso de estímulos, não só visuais, mas sonoros, podem comprometer a nossa capacidade de foco, a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de retenção de conteúdo e o que a gente chama de funções executivas no cérebro, que o nosso córtex pré-frontal é responsável, que são as funções que a gente chama de alta ordem, capacidade de decisão, a memória de trabalho, esse tipo de funções que exigem a gente ter foco e direcionamento de atividades, né? E isso tudo pode ir por água abaixo, se a gente não souber pelo menos filtrar isso e saber que a gente precisa de um tempo de silêncio, precisa de um tempo longe desse tipo de ambiente, entre aspas, caótico que a gente vive. E muitas vezes, sem perceber, a gente já está imerso nele. Então, acho assim, bem importante a gente se atentar a isso, para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. E aí tem uma curiosidade, não sei se é uma curiosidade para todo mundo ou se é só pra gente, né, que estuda, que a nossa audição é um dos poucos sentidos que fica funcionando enquanto a gente está dormindo, né? A gente fecha os olhos, a gente relaxa a musculatura, a gente não tá falando, mas os nossos ouvidos, eles estão ali captando sons do ambiente. Isso também é uma vantagem evolutiva, né? Porque quando a gente estava lá, dormindo em repouso, precisava ouvir se tinha um predador e tal, isso garantia sobrevivência e perpetuação da espécie. E é assim até hoje, por isso que a gente acorda com despertador, que, sei lá, um barulho mais alto, a gente escuta, às vezes para algumas pessoas nem tão alto. Então, pessoas que ficam em lugares, grandes cidades, ou centros muito movimentados à noite, tem-se dados que o sono é mais leve, né? Se o meu sono é mais leve, eu não entro no repouso profundo. A cidade pode muito bem ser mais musical e ser mais sonoramente positiva, no sentido de estar atento e valorizar o silêncio. Ele não é único e exclusivamente para todo mundo ficar quieto e etc. O silêncio, ele tem um papel fundamental para o pensamento, para a capacidade de reflexão. E esse silêncio, ele muitas vezes não é praticado. Esse silêncio, ele é recheado o tempo todo de ruído. E esse é o nosso grande problema. Para a cidade ser mais musical, a gente precisa entender que o silêncio tem que ser feito para uma apresentação começar. Claro que, dependendo do tipo de lugar, a cidade pode ter uma apresentação ao ar livre, pode ter uma apresentação em um bar, pode ter uma apresentação em um teatro, e são condições completamente diferentes, completamente plurais. Ter uma certa flexibilidade para que a pessoa possa escolher. É legal para mim trabalhar, eu desempenho melhor escutando música. Não, eu desempenho melhor numa sala silenciosa, mas será que eu posso trabalhar de fone de ouvido? Né? Será que eu posso estudar de fone de ouvido? Então eu acho que mais do que dizer, acho que deveríamos fazer isso ou deveríamos fazer aquilo, pensar em como adequar para cada indivíduo, porque a não ser que seja esse barulho constante de britadeira, de furadeira, de ambulância, que para quase 100% das pessoas é prejudicial. Tentar pensar na poluição sonora como um problema social, no sentido de, para que aumentar o ronco da sua moto? Entende? Porque é legal. Aí vai da capacidade de reflexão, né? Mas é legal para quem? Pode não ser legal para a moça que mora de cara para a rua, tem 70 anos. A gente não vive sozinho, entende? Só que para essa senhora, não só o ruído da moto, mas uma bateria pode ser um ruído também. E no meio de uma banda de jazz, não. Entende? Então vai muito de quem escuta, da onde, quais são as condições. E eu acredito que é uma mudança de cultura mesmo. Pensar em cidades, planejamento sonoro das cidades. E o que a gente vê muito nem sempre se tem liberdade, uma certa flexibilidade nos lugares que nós estamos, que nós ocupamos, que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente se relaciona, em escolher ou não. Essa capacidade de reflexão, eu acho que ela é necessária para o cidadão mesmo. E isso tem que estar na escola, e não só através da educação musical, mas isso é cidadania. É você entender que o seu limite termina aonde começa o do outro. E esse tipo de consciência pode fazer com que a gente tenha cidades mais
musicais e mais positivamente sonoras.